Olá, alunos! Tudo bem com vocês? O tema dessa semana vai para a área do meio ambiente, a grande área. Nós já trabalhamos com violência, educação, internet, falamos de racismo e dessa vez então nós focamos para o meio ambiente, ok? Vamos começar? Preste atenção então nas colocações do Felipe e vai anotando aí no seu caderno, elaborando o seu projeto de texto. Vamos lá! Olá, queridos alunos, tudo bem? Como vocês estão? Então, como a Paty já adiantou, nós vamos falar aí, sobre um tema que está estampando jornais aí, não só do Brasil, mas do mundo, o legado do desmatamento da Amazônia, tá bom? Então, é um tema aí que tem muito assunto, muita coisa para a gente trabalhar, beleza? Então, vamos lá? No primeiro parágrafo, nós pensamos em trabalhar, indicar alguns filmes, músicas, documentários, ideias, enfim, que podem fazer com que vocês enriqueçam o vosso texto, beleza? Então, o primeiro filme é um filme de sucesso estrondoso, o filme Avatar, de James Cameron, de 2009, inclusive está para sair um novo filme, uma continuação. Nesse filme fala dos Na'vi, não sei se essa pronúncia é correta, mas é uma tribo que possui um equilíbrio com a natureza, com o planeta deles, e o ser humano chega para colonizá-lo, esse planeta. Então, existe aí um choque de culturação e uma tentativa de etnocídio desses alienígenas, que representam, de certa forma, tem uma semelhança muito grande com indígenas, principalmente indígenas da Amazônia. Inclusive o James Cameron, ele veio para a Amazônia para estudar o comportamento dos indígenas, ele faz vários paralelos a isso em várias entrevistas. Então é um filme aí que pode ser citado, inclusive é citado no nosso texto aí, modelo, tá bom? Outro filme bem mais contemporâneo aí, que está passando na Rede Globo, é uma série, aliás, a série Aluanas, que fala de 3 moças que trabalham numa ONG lá na Amazônia. Elas têm que enfrentar garimpeiros, uma série de questões ali, de problemas que são permanentes ali, aquelas pessoas que vivem na floresta amazônica. Então, uma série aí que vocês podem citar ou trabalhar, tá bom? Sobre músicas, pensamos aí nessa música de Milton Nascimento, Bank, que ele faz uma analogia da mãe com a floresta, olha lá, minha mamãe soberana, minha floresta de joia, tu que das brilho na sombra, brilhas também lá na praia. Inclusive, como campo semântico do nosso texto, fizemos referência ao conceito de mãe natureza, mãe floresta. Outra música, talvez menos conhecida por vocês, o artista menos conhecido, é a banda punk brasileira Cólera. Eles têm um álbum chamado Deixa a Terra em Paz. Eles têm essa música, tratores derrubando a Amazônia, camada de ozônio, ferida sangrando, matança, egoísmo em massa, uma emergência. Bicho, gente está doente, mata o mundo, mata a gente, parem as guerras, deixe a terra em paz. Então são 2 canções aí que vocês podem usar, quem gostar de utilizar esse recurso no texto. Outra aí, um cantor mais popular que os outros 2, o Rei Roberto Carlos, aí com um modelito meio inspirado em indígenas americanos. Ele escreveu a música Amazônia, a visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos, sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado, avalanches de desatinos, uma ambição desmedida, absurdos contra os destinos. De tantas fontes de vida, quanta falta de juízo, tolices fatais, quem desmata, mata, não sabe o que faz. Então a música, essa é uma letra bem interessante do Roberto Carlos. Quem quiser usar aí, pode procurar a música inteira, vai ser bacana essa referência. Tá? Aí nós temos um documentário de 2007, ele é produzido pelo ator, produtor, diretor e o Leonardo DiCaprio. Ele fez em 2007, para quem não sabe, o Leonardo DiCaprio ele é um grande ativista das causas ambientais, ele tem aí vários anos, inclusive ele foi namorado da Gisele Bündchen, também é outra ativista
sobre principalmente a Amazônia. Então ele lançou esse documentário aí, A Última Hora, em 2007, para alertar sobre os problemas, né, de destruição ambiental, de devastação do meio ambiente e o que isso poderia ocasionar para a espécie humana, nos colocando em perigo de extinção. Então um documentário interessante, quem quiser tem no YouTube. Tá? Aí nós temos um poema, e esse poema é do Milton Ratum, e a Paty ela vai declamar para a gente. O fim que se aproxima, Milton Ratum. Amazonas, mito grego, menos antigo do que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávidos, minério, fogo, serragem, enfim. Quem são vocês, incendiários desde sempre? Ferozes construtores de ruínas? Os que queimam, impunes, a morada ancestral, projetam no céu mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem. Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas e todos vão escutar numa agonia seca o eco. Não existirão mundos novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo, espaço vazio. Outra ideia aí para fechar esse primeiro parágrafo, tem esse livrinho aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro que você encontra em PDF na internet. Né? É do líder indígena Ailton Krenak. Ele, há anos, né, ele vem levantando a bandeira, denunciando, né, a violência do homem branco contra o indígena. E, inclusive, foi desse livro, né, que nós usamos a ideia central de mãe como campo semântico do nosso texto. Tá? Vocês vão ver que nosso texto vai fazer várias referências à mãe, porque num desses capítulos, um dos capítulos do livro, o Krenak ele usa essa referência. Então é um cara bacana, tem vários vídeos dele na internet falando, né, sobre a destruição do meio ambiente. Nessa Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala justamente isso. O homem destruir a floresta amazônica, ele está acabando, né, com o próprio mundo, ele está acabando com a sua espécie, ele está acabando com o seu futuro. Então é algo que você faz agora pelo presencial, mas você acaba com o futuro de um mundo todo, de várias gerações, certo? O equilíbrio do qual os indígenas falam, eles podem ser muito utilizados como recursos e argumentos nos textos de vocês, tá bom? Belezinha? Vamos lá, vamos ouvir a Paty agora falando sobre o primeiro parágrafo. Então vamos lá, o primeiro parágrafo. Lembra que na redação do discurso de ódio a gente fez o campo semântico, né, ligado com a palavra guerra? Nesse daqui nós fizemos ligado com a palavra mãe. Então, quem já está, né, escrevendo com facilidade, ou você quer se arriscar também, pode se arriscar. Tente fazer de outras formas. Comece o texto com uma narrativa, uma descritiva, como eu fiz no outro texto. Ou dessa forma também uma outra estratégia, utilizando, né, um campo semântico dentro de uma palavra específica. Então, vamos lá para o primeiro parágrafo. Muitas culturas olham para a natureza como a mãe não apenas provedora de subsistência, mas também como fonte de sentido da existência humana. Aqui nós temos uma afirmação que possui filosofia dentro dela, mas não tem um autor específico dentro dessa filosofia, né? É uma releitura aí de questões filosóficas, como o Felipe falou. O filme Avatar, de James Cameron, nasce dessa filosofia e retrata os Na'vi como uma espécie alienígena que possui uma profunda relação de equilíbrio com os demais seres vivos. Lá no primeiro período, o corretor não ia considerar como conhecimento de outra área. Aqui sim, tá? Então aqui ele já entra como conhecimento de outra área. Então nós fizemos uma afirmação ali filosófica, mas agora nós colocamos conhecimento de outra área, realmente fazendo essa relação aí, né, sobre a questão da natureza
e a ligação, né, da natureza e com os personagens aí do filme. E aí finaliza o primeiro parágrafo. Entretanto, eu discordo para falar, né, que não é isso que acontece na Amazônia. O que se vê atualmente na floresta amazônica é um verdadeiro corte em tal cordão umbilical, gerando consequências desastrosas para estes filhos ingratos. Então aí, né, gente, filhos, o cordão umbilical, nasce, mãe, dentro desse recurso de campo semântico. Então, olha, nós colocamos aí uma afirmação, um conhecimento de outra área e depois a relação com o conhecimento de outra área, apresentando então a tese que nós vamos falar então sobre essas consequências desastrosas geradas devido ao desmatamento da Amazônia, ok? Muito bem, gente. Então vamos lá. O que nós podemos falar no segundo parágrafo? Nós pensamos em fazer aí fazer usufruto do pensamento filosófico e científico e também falar um pouquinho das consequências que a destruição da floresta amazônica pode trazer, tá? Então é interessante, acho que toda vez falar sobre a destruição do homem diante da natureza, você fazer uso, né, de dois filósofos modernos como gênese desse tipo de pensamento, né? Para quem não sabe, é na modernidade que renasce a ideia do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo. E filósofos como René Descartes e Francis Bacon vão ser os expoentes maiores desse tipo de pensamento. O Descartes, é interessante que a filosofia de Descartes, né, o homem, o único ser do planeta que pensa, né, o único que tem o cogito, o pensamento. E graças a isso, graças à racionalidade do pensamento, segundo o filósofo francês, ele é superior aos outros seres do mundo. Inclusive, essa racionalidade ela pode transformar, intervir, modificar o mundo. Descartes ele tinha uma imagem de que a natureza era como se fosse um mecanismo de relógio, né, na qual as peças são todas integradas. Então, o mecanicismo cartesiano, ele entende tudo isso, tudo como uma grande engrenagem. E o homem seria o ser, né, que dotado do pensamento, poderia controlar e manipular seu bel prazer, certo? Outro filósofo, Francis Bacon, filósofo inglês, né, Descartes era francês, Bacon era inglês, ele traz a prerrogativa, um dos pais da ciência moderna, que saber é poder. Quanto mais o homem sabe, mais poderoso ele fica. E outra coisa aí que o Bacon prega, né, é que o homem deve ser um agente torturador, retirar da natureza, dominar ela a qualquer custo. Quanto mais o homem se sobrepõe à natureza, quanto mais ele sobrepõe o seu modo de vida, sua forma de pensar, sua intervenção científica, quanto mais domínio ele tem sobre tudo, mais poderoso ele é. Então essa noção, ela traz aquela ideia clara, né, de que o homem é um ser que se distingue dos outros animais, que está além, que é superior por causa da racionalidade. Entretanto, essa ideia, há alguns anos atrás, ela vem caindo, certo, gente? Então, aí nós vamos fazer o contraponto das ideias, né? Nós temos aí, primeiramente, o filósofo Hans Jonas, né, que é um filósofo australiano. Ele pensa que a educação ambiental ela é fundamental, né, para o mundo de hoje, devido às condições de consumo exagerado e a série de ações que o homem faz, quebrando a homeostase da natureza, provocando e colocando em risco de extinção não só a espécie humana, mas outras espécies. O Hans Jonas, né, reconstrói o imperativo categórico de Kant, contemporaneizando para uma questão do ambiente. Se Kant falava age de tal maneira que sua ação se torne universal, Hans Jonas fala o seguinte: age de tal maneira que a máxima de sua ação permita a perpetuação dos seres humanos do planeta. Ou seja, nas minhas ações eu tenho que estar vendo se elas vão trazer consequências positivas ou negativas para os outros seres humanos, inclusive os que estão por vir, certo?
Agora outro filósofo, acho que é mais no ramo da ciência mesmo, né? Ele não é tão da área da filosofia, sim de uma área mais científica, o biólogo James Lovelock, né? Que no ano de 1979 ele criou, né, a hipótese Gaia, ou a teoria de Gaia. Segundo Lovelock, o planeta Terra era como se fosse um organismo vivo, né? E nosso corpo, como nós bem sabemos agora na época de pandemia, ele tende a expulsar aquilo, né, que causa desequilíbrio nele. Então, se a Terra é um organismo vivo e o homem supostamente está causando, né, o desequilíbrio dentro desse ente, desse organismo, cabe à Terra fazer o que enquanto organismo vivo? Eliminar. Por isso, né, que nós vemos aí o aceleramento de vários processos que podem colocar em xeque a nossa espécie. O aquecimento global, né, a destruição da camada de ozônio e outras coisas aí, né, a poluição, a extinção de espécies de animais, de vegetais, tudo isso impactando aí na forma como nós lidamos com o mundo e com as nossas vidas. Então, o Lovelock ele fala que isso é uma forma da Terra tentar equilibrar, né? E para se autorregular, se equilibrar, ela teria que acabar com o organismo invasor, que no caso seria nós, aqueles seres que estão causando desequilíbrio. Então é uma hipótese aí, né, que ele criou, ele foi buscar a referência inclusive da mitologia grega, Gaia, o titã que representa a Terra. Então, se vocês quiserem citar, inclusive no nosso texto de apoio, é citado Hans Jonas aí, tá bom? Inclusive, no nosso texto de apoio é citado James Lovelock. Há algumas consequências aí, né, devastação da floresta amazônica pode causar. Olha aí. Primeiramente, a extinção da biodiversidade, o ecossistema mais rico do planeta, tanto em plantas quanto animais. E a partir do momento que você ateia fogo e queima milhares, milhões de quilômetros quadrados ali, você pode estar extinguindo espécies de vegetais, de animais, que nós nem sabíamos que existiam, certo? Existe muito segredo ainda na floresta amazônica, tá? Erosão e empobrecimento do solo, isso traz um perigo aí, né, que é a desertificação, né? Solo pobre não cresce nada, certo? A diminuição dos índices pluviométricos nos últimos anos, nós temos lidado com algumas secas, né? Inclusive na própria floresta amazônica, geologistas, geógrafos, eles já vêm fazendo, né, o elo entre a devastação da floresta e essa falta de chuva, né? As mudanças climáticas, ondas de calor ou tempestades muito fortes podem estar relacionadas também à devastação e à destruição da floresta amazônica. Inclusive, se você reparar no mapa, né, como na África não existe a floresta amazônica, o que a região é toda praticamente seca ali, né? Então a floresta amazônica ela serve de equilíbrio para todo o Brasil. Se não existisse essa floresta, seríamos um imenso deserto. Perfeito? E outra coisa, a questão mais recente que vocês podem trabalhar, gente, olha só que interessante, né? Existem milhares de vírus que estão na floresta e nós não conhecemos. E esses vírus, à medida que o homem vai devastando, tomando posse da floresta, esses vírus eles são liberados. E no organismo humano eles podem ter estragos terríveis. Um exemplo aí o Covid, né? Foi um vírus que há um ano atrás ninguém sabia que existia. E hoje provocou toda essa mudança na nossa sociedade. Perfeito, galera? Então vamos lá, vamos ver a Paty falando aí sobre o segundo parágrafo. Então vamos lá para o segundo parágrafo. O ambientalista inglês James Lovelock criou a chamada teoria de Gaia, defendendo que o planeta é como um grande organismo vivo e quando confronta com seres invasores, cria mecanismos de defesa para eliminá-los. Então aqui nesse parágrafo nós colocamos conhecimento de outra área, do ambientalista, mas se você tem dificuldade de começar com conhecimento, inicie com um tópico frasal, afirmando sobre o que você vai falar naquele parágrafo e depois você entre com o conhecimento. Sempre eu retomo falando que para o Enem é preciso um conhecimento de outra área. Mas nós aqui ampliamos, né, colocamos outros conhecimentos no curso, tá bom? Aí, olha,
vamos fazer a ligação agora, né, com o conhecimento com o que a gente vai falar. Evidentemente, movidas por um sistema econômico predatório, as ações do Homo sapiens estão na gênese do desequilíbrio em nosso ecossistema, o que nos torna alvo da famigerada Gaia. Falando, né, que nós vamos ser alvo dela, da natureza. Disso são tantos os impactos negativos, principalmente se refere à devastação da biodiversidade e alterações climáticas, modificando drasticamente a vida de animais e, consequentemente, a dos humanos. Então aqui, né, a gente desenvolve mais e finaliza falando então que a natureza, né, se revolta e nós seremos consequentemente atingidos por ela, ok? Sempre fazendo as ligaçõezinhas, né, gente, disso, evidentemente, aqui, nesse contexto, nesse sentido, sempre fazendo essas ligações que eu sempre falo para vocês, tá? Muito bem, meus queridos, vamos lá, chegamos aí ao nosso terceiro parágrafo, tá? Nós pensamos em trabalhar nesse terceiro parágrafo os dados, fatos e também relatos, né, dos povos que mais sofrem com a devastação da floresta amazônica, que são os povos das etnias indígenas, perfeito? Então vamos lá, alguns dados, né? Estima-se aí que no Brasil, né, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve, né, um crescimento de 94% de desmatamento entre 2019 e 2020. Então, são dados aí que são assustadores, né, que recentemente tem aumentado muito o desmatamento. Outra estatística interessante aí, ó, a floresta amazônica perde 2.110 hectares de floresta por dia, o que equivale a 1.900 campos de futebol com medida FIFA, certo? Apenas 0,5% da área de desmatamento detectada em 2019 está dentro da legalidade, ou seja, 99,5% da área desmatada é ilegal, não ocorre oficialmente, feita por debaixo dos panos. É o que chamam de grilagem, né? Falsificação de documentos para ter posse de terra, enfim. 37% das terras indígenas brasileiras tiveram alerta de desmatamento em 2019, ou seja, né, quase 4 em cada 10 reservas indígenas foram ameaçadas em 2019. Bom, então são dados aí que vocês podem trabalhar na redação de vocês. Aí nós temos aqui algumas reportagens. Então, agora nós temos aí algumas reportagens. Essa ficou bem famoso quando isso aconteceu, porque ocorre no centro econômico do país, São Paulo, para mostrar como as coisas estão ligadas. Apesar de milhares de quilômetros da floresta amazônica, o desequilíbrio lá pode acarretar em agravos para a cidade de São Paulo, né? Dia vira noite em São Paulo com frente fria e fumaça vindo de queimadas da região da Amazônia. Não sei se vocês se lembram, mas tudo ficou escuro naqueles dias, né? Devido ao grande número de incêndios da floresta, e isso ocasionou aí, né, segundo geógrafos e meteorologistas, essa nuvem, né, espécie de fumaça que cobriu praticamente o estado inteiro, tá? Outra reportagem aí que assusta bastante, né? Assassinatos de indígenas cresceram 22,7% em 2018, né? Então, boa parte dessas mortes indígenas estão ligadas, né, à disputa por terras. À medida que os pecuaristas ou garimpeiros vão invadindo a floresta, eles acabam entrando em conflito com as lideranças indígenas, né? E aí acontece o etnocídio, ou seja, a morte da etnia, né? Pistoleiros são contratados para assassinar esses indígenas. Então, esse tipo de violência aí, infelizmente, é bem comum nas reservas indígenas e dentro das áreas de preservação do Brasil, tá? Aí nós temos o depoimento do Davi Copenau, que é uma liderança indígena, um xamã, né? E ele escreveu um livro chamado A Queda do Céu, né?
É um livro que foi aí já traduzido em vários países, se eu não me engano a primeira publicação dele foi na França, e ele faz aí um desabafo, um relato do sentimento que ele tem em relação, né, à destruição à floresta amazônica, já que os Yanomamis, né, são uma das etnias que vivem ali, certo? E estão ameaçadas por isso. Olha lá, a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos, que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Então aí a citação, né, de um relato do Davi Kopenawa. Perfeito, gente? Então, esse triste relato aí eu passo a bola para a Patrícia falar sobre o terceiro parágrafo. Nosso terceiro parágrafo vai começar com uma frase, um tópico frasal, depois eu vou fazer uma citação e depois finalizar o parágrafo. Então vamos lá. Outro signo imediato, quem mais sofre é a população indígena, que acuada diante das mãos da ganância, vê sua morada esvanecer. No entanto, não só eles serão atingidos e... Aí, olha só, eu fiz de um jeito diferente, que é a citação direta também. Então, ó, e... abre aspas, então morreremos um atrás do outro, tanto os brancos como nós. Fecha aspas. Mais consciente do que o povo de mercadoria, o índio Yanomami, Davi Kopenawa, autor dessa fala no livro A Queda do Céu, alerta para o legado triste do desmatamento cruel. Eu fiz aí um jeito diferente, tá, gente? Mas não precisa fazer dessa forma. Pode colocar assim, sobre isso, alerta o índio Davi Kopenawa, e aí colocar, né, parafraseando a fala dele e fazendo a relação com o tópico frasal, tá? De maneira mais simples. Aí vamos finalizar o parágrafo. Dentre as consequências estão também o aumento da propagação de pragas e doenças que atingirá todos nós no futuro, que, pelo visto, não está tão distante. Então eu coloquei mais uma consequência ali, que é de pragas e doenças, fiz a relação então com a fala do índio, e o índio fazendo a relação aí com o tópico frasal, tá bom? É isso. E por fim, então, nossa conclusão. Portanto, é urgente a valorização desse ventre imenso e acolhedor, no entanto, tão ameaçado. Nós colocamos aqui, né, um ventre, lembrando lá o campo semântico de mãe. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente e demais órgãos alinhados à preservação da floresta amazônica minimizar os danos futuros. Então, a ação é minimizar os danos futuros, tá? Para isso, agora vem o modo. É necessário o aumento dos investimentos ligados às estratégias de fiscalização para o combate à devastação. Detalhamento. Promovendo formas inteligentes de monitoramento e o enrijecimento das punições. E agora a finalidade, para que aqueles que cometem tal crime sejam verdadeiramente punidos. E agora é a frase final, né, para fechar. O homem precisa olhar para a natureza não mais como um ente subserviente, mas com respeito e admiração como um filho pequeno que admira a sua mãe. Então aqui, né, lembrando que a gente usou a questão da mãe e tal, então nós finalizamos dessa forma. Então aí fizemos um tópico frasal, apresentando, né, retomando ali o tema, colocamos todos os itens e uma frase final ali para fechar melhor o texto. Ok, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, pode me chamar. Um grande beijo para todos. Até mais.